Quando nós falamos de narrador, nós precisamos ter a noção exatamente, quando lemos o texto sagrado, assim como qualquer outra literatura nesse particular, nós temos que nos atentar para ver quem está falando. É o narrador que está falando? É um dos personagens? É o próprio Deus? É Satanás que está falando? Onde ele está falando? No texto que nós vemos exatamente que chegaram para visitar Jó, 3 amigos seus, e Jó estava possivelmente no monturo da cidade, exatamente no seu estágio mais degradante até então. Então esse é o local onde Jó é encontrado pelos seus amigos, supostamente. E o que esse personagem ou esse narrador está falando? E por quê? Por que eu estou chamando a atenção? Porque quando nós sabemos quem está falando, nós vamos exatamente atribuir a confiabilidade e a veracidade das suas palavras. Ainda que esteja registrado na Bíblia, mas, por exemplo, se é Satanás que está falando, nós sabemos que não é verdadeiro. Por exemplo, Satanás acusa Jó diante de Deus, garantindo que Jó iria pecar. E nós sabemos que isso não aconteceu. Jó não amaldiçoou Deus. Pois bem, então nós temos o prólogo, que é exatamente os 2 primeiros capítulos de Jó, que nós lemos os últimos versículos hoje. Há suposições de que esta parte do livro de Jó, suposições bem distantes, que ela talvez tivesse sido escrita depois da parte principal. Há uma tradição judaica de que Moisés teria recebido a revelação desses 2 capítulos posteriormente, quando estava no Monte Sinai, logo após a entrega das tábuas da lei. Mas são suposições apenas para mencionar aqui, porque não fosse esses 2 capítulos, nós não saberíamos o porquê do sofrimento de Jó. É possível que nem o próprio Jó tenha tido essa compreensão, esse conhecimento, o que estava por trás de tudo que ele passou. Primeiro, então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse homem da terra de Uz chamado Jó, sua família, sua riqueza. O narrador começa nos apresentando um homem rico, um homem sábio, um homem que se destacava dos demais do Oriente. Ele diz: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. E ele fala sobre a riqueza de Jó, fala sobre a família de Jó. Mas a primeira apresentação que ele faz de Jó é exatamente da sua integridade a Deus. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Na Nova Almeida atualizada, esse termo sincero lá vai estar íntegro. Então nós temos em Jó uma pessoa que se destaca pela sua integridade, pela sua sinceridade, que tem a ver exatamente com a forma como uma pessoa se apresenta e se porta internamente diante de Deus, que só Deus sabe. Não tem como eu falar de uma pessoa, dizer que ela é íntegra, com precisão, porque eu não conheço o coração dela. Posso até dizer que ela é uma pessoa reta, porque a retidão é aquilo que se mostra, aquilo que se externaliza. Jó, ele tanto era internamente quanto era externamente. Então, a sua integridade tem a ver com a sua conduta interna, interior, que somente Deus pode ver. E a sua retidão é exatamente como ele era visto pelas pessoas. Então ele era um homem sincero ou íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó ele se antecipava ao mal. Sabendo que o mal viria por um caminho, ele desviava o caminho para que não topasse com o mal. Ele era uma pessoa precavida quanto ao fazer o mal. Quem apresenta Jó nesse momento é o narrador. O narrador nos apresenta Jó com essas condições. Mas ele continua falando e fala da riqueza de Jó. Não vamos ler o texto para não ficar muito extenso esse vídeo. Mas a sua riqueza era muito grande. O narrador diz que ele era o maior do Oriente. Ele não era um dos mais, ele era o cara, ele era o milionário do Oriente. Ele era reconhecidamente o mais poderoso do Oriente. Mas ele tinha uma família perfeita, tinha 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Tinha esposa. Seus filhos já eram crescidos, Jó já havia vencido a fase de educar os filhos, de cuidar dos filhos. Eles já eram crescidos, já eram adultos. O narrador nos diz que esses filhos eles se reuniam, cada um no seu dia, que podemos entender como sendo no dia do seu aniversário, para fazerem festa.
e convidavam um ao outro. Nós não vemos menção de festanças, a não ser nesse aspecto. Convidavam os seus irmãos para as suas festas. Inclusive, nós não podemos, a partir daí, dizer, não deveríamos, pelo menos, dizer que os filhos de Jó eram pessoas devassas, pessoas que viviam de farras. A Bíblia não fala isso. As suas festas não significa necessariamente que eles eram pessoas de farra. Mas sabemos que Jó, mesmo assim, ele tinha uma preocupação e imaginava, diz a Bíblia, que Jó pensava, ele presumia, meus filhos blasfemaram contra Deus nessas festas. Em seu coração eles pecaram contra Deus. Então eu vou orar por eles. Então Jó ofereceu sacrifício pelos seus filhos. O narrador, de repente, ele transporta o leitor para uma outra dimensão. Porque enquanto Jó está descansando, o narrador nos leva para um outro cenário, e lá nós temos então os anjos se apresentando diante de Deus, e Satanás se apresenta juntamente com eles